Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de física. Meu nome é Evanice, eu sou aluna do curso de física. Eu, juntamente com a minha orientadora, a professora Priscila Passe, nós vamos orientar vocês nesse processo. Então, sejam bem-vindos e aproveitem a aula. Nossa primeira aula vai ser sobre movimento retilíneo uniforme, MRU, né? O que é posição? Primeira coisa que a gente tem que saber é alguns conceitos, né? Então, o que é posição? A posição ou espaço é a localização de um corpo. Para determinar a posição de uma partícula, deve-se conhecer as coordenadas desta partícula em relação a um referencial. O que é a distância percorrida? A distância percorrida é uma grandeza escalar diferente do deslocamento. O espaço ou distância percorrida é uma soma dos módulos de cada deslocamento retilíneo que resulta no deslocamento total do corpo. Como podemos verificar aqui nesse desenho. Aqui temos S inicial, né, que vai até o S final. E no meio temos delta S, que é o deslocamento. Então, a distância percorrida vamos calcular de S inicial até S final. Aqui tem uma distância 1 e a distância 2. E o que é deslocamento escalar? O deslocamento escalar consiste numa grandeza escalar. Fica definido por um número e é respectiva unidade. Definida como a diferença entre a posição final, que é x, f, e a posição inicial, que é x, y, de um móvel no seu movimento. No SI está em metros. O deslocamento escalar, temos essa equação, que é ΔS igual a S menos S inicial. ΔS é o deslocamento escalar. S é a posição final do móvel. E S inicial é a posição inicial do móvel, que é esse S zerinho, né? Que vocês estão verificando aí. É importante ressaltar que o deslocamento escalar e distância percorrida são conceitos totalmente diferentes. Enquanto o deslocamento escalar é uma simples comparação entre a posição inicial e a posição final, a distância percorrida é a soma de todos os espaços percorridos pelo móvel. Significa o quê? Que a distância percorrida é a soma. Significa, por exemplo, 12 metros mais 13 metros mais 14 metros mais, que vai dar o resultado final, certo? Isso daí é uma distância percorrida, no caso, uma soma, né? E o deslocamento escalar é simples uma comparação entre a posição inicial e a final. Por exemplo, aqui, como a própria equação já diz, S final menos S inicial. Eu saio de um ponto 10 e chego no ponto 20. Então, vou pegar meu deslocamento final, 20 menos 10, que vai dar 10 metros. É isso. A diferença é essa. Enquanto um eu somo, o outro eu faço a diferença, no caso. E o que é velocidade escalar média? A velocidade escalar média é a razão entre a distância percorrida por um móvel e o intervalo de tempo em que ele percorreu tal distância. A velocidade escalar média é considerada uma grandeza escalar, sendo também conhecida como rapidez, uma vez que só leva em conta a taxa com que um certo espaço é percorrido. Aqui nós temos a equação, que é Vm igual a ΔS dividido por ΔT. Vm, velocidade média escalar. ΔS, variação de espaço. ΔT, variação de tempo. Aqui nós temos, né, como faz essa transformação. Nós temos quilômetros por hora para metros por segundo. Nós fazemos o quê? Dividimos por 3,6. E para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos. Então, multiplicar por 3,6. É muito fácil. Temos que fazer essa transformação, certo? E o que é velocidade instantânea? É um corpo que tem um movimento não uniforme. No caso, uma reta,
né? Sua velocidade em um dado instante, a velocidade instantânea, é determinado por um caminho que esse corpo percorreria se, a partir desse instante, o movimento fosse uniforme. Aqui temos V é igual a V inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, V, velocidade instantânea. V, zero, velocidade inicial. A, aceleração. T, tempo. Aqui nós temos esse gráfico. O que significa esse gráfico? Aqui para demonstrar distância percorrida versus o tempo por segundos. Nós temos aqui o zero, né, o tempo zero. Temos o tempo 10 segundos. O tempo 10 segundos, pode ver aqui que no gráfico está dando 40 metros. 20 segundos está dando 80 metros. 30 está dando mais ou menos ali, subindo um pouquinho, não sei, 81, né? Eu acho. 40 segundos nós temos 80 metros. 60 nós temos 50, desculpa, 50 nós temos aqui mais ou menos aqui uns 45 metros, né? 60 segundos nós temos aqui mais ou menos 40 metros. Aqui 70 segundos nós temos 10. Chega aqui, né? Mais ou menos aqui, não sei, 30, né? 30 metros. E aqui 80. Podemos ver que 80 nós chega a 40 metros. Então, basicamente, o gráfico é basicamente assim da velocidade. Então, aqui nós temos algumas fórmulas da velocidade, né? Aqui temos algumas fórmulas da velocidade. Temos fórmula da velocidade média, Vm igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média é igual a ΔS, espaço, dividido pelo tempo. Fórmula da velocidade instantânea, V é igual a V inicial mais aceleração vezes o tempo. Fórmula da velocidade de Torricelli, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Função horária do espaço do MRU. S final é igual a S inicial mais V vezes T. Função horária do espaço do MRUV, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. S é igual a S inicial mais V inicial vezes o tempo mais A vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Fórmula da aceleração. A é igual a ΔV sobre ΔT. Basicamente é isso, as fórmulas da velocidade. Seguimos aqui, então, o que é aceleração escalar média? A aceleração escalar média é definida como a variação da velocidade escalar em função do tempo, enquanto a aceleração escalar instantânea, ela é a medida de variação da velocidade instantânea, né? Então, temos aqui AM é igual a ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração escalar média é igual a delta velocidade dividido por ΔT, que é o tempo. Então, aqui nós temos como é que é feito. Então, a aceleração escalar média é igual a V final, velocidade final, menos velocidade inicial, dividido por tempo final, menos tempo inicial, que é igual a ΔV sobre ΔT. Simples e fácil. Considerando que a velocidade V e o tempo T estão em unidades do SI, podemos deduzir a unidade da aceleração. Aqui nós temos como que chega a unidade da aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Velocidade, metros por segundo. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, aqui tem essa transformação. Vamos ver aqui. Então, nós temos a aceleração escalar média é igual a metros por segundo dividido por segundo. É igual a metros dividido por segundo, dividido por segundo, dividido por 1. É igual a metros
Faz aquela relação, regra por 3, né? Regra de 3 simples, cruzadinho. M por S e S por 1. Então, M vezes S, S vezes 1, né? Então, vai ficar igual metros por segundo ao quadrado. Por isso que é ao quadrado, por causa do S, né? Temos 2 segundos aqui, por isso que é ao quadrado. O que é movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme, que é MRU, ocorre quando um móvel desloca-se em linha reta e com velocidade constante. No MRU, o móvel percorre espaços iguais, em intervalo de tempos iguais. Não há aceleração. A função horária do espaço de um MRU é do tipo S igual a S0 mais V vezes T. Então, temos aqui S, posição final do móvel. S final, posição final. S0, posição inicial do móvel. Então, temos posição inicial do móvel. V, velocidade do móvel. T, intervalo de tempo. Aqui nós entramos, então, no movimento retrógrado. O que é o movimento retrógrado? É contra a orientação da trajetória, chamado movimento retrógrado, como a gente estamos vendo aqui nesse exemplo. Nós temos um rapaz, uma moto, um cara dirigindo uma moto, e você está dirigindo em direção ao contrário, certo? A pista em direção ao contrário. Então, isso é negativo. Então, o movimento do móvel contra a orientação da trajetória é chamado movimento retrógrado, né? Se a seta indica para a direita e eu estou voltando para a esquerda, é retrógrado. E aqui nós temos o movimento progressivo. O que é esse movimento progressivo? É sentido, trajetória frente, direita. Se o meu sentido está à direita e eu continuo dirigindo à direita, movimento progressivo, estou progredindo. Então, é essa a diferença. Retrógrado, negativo. Progressivo, positivo. Aqui nós temos aqui, S é igual a S inicial mais V vezes T. Então, aqui nós temos a função horária do movimento retilíneo uniforme, MRU. É uma função do primeiro grau e o gráfico da posição em função do tempo, para o movimento progressivo. É uma reta crescente, como vocês estão vendo aqui no exemplo. Então, movimento progressivo, subindo à direita, aqui no exemplo está à direita, né? Positivo. Então, o nosso gráfico é a posição, né? O gráfico da posição em função do tempo. Então, essa vai ser a caracterização do gráfico, né? Uma reta crescente. E temos aqui o movimento retrógrado. Como que seria esse gráfico do movimento retrógrado? Seria ao contrário? Negativo. Então, o gráfico da posição em função do tempo para o movimento retrógrado é uma reta decrescente, ela decresce. Pode ver a diferença, ó. Progressivo, retrógrado, é uma reta decrescente. Positivo, negativo, ok? Seguimos aqui, temos alguns exemplos de gráficos, como vocês podem ver, né? Aqui temos alguns exemplos de gráfico. Temos aqui um exemplo do progressivo, o S inicial, né? E o tempo, pode ver a direção do gráfico. Temos o retrógrado, que também é negativo, progressivo positivo, retrógrado negativo, e assim sucessivamente. Podemos verificar aqui vários modelos de gráficos, né? Como que eles podem ser de várias formas. Pode ser para cá, pode ser para cá, pode ser uma reta, né, paralela, e assim sucessivamente. Aqui temos um exemplo, né? Esse exemplo aqui. Um observador percebe que um veículo, inicialmente a uma distância de 30 metros, afasta-se com velocidade constante de 90 km por hora. Em relação a esse movimento, responda: A.
Qual é a classificação do movimento deste veículo? Explique. A resolução aqui, ó. A. Como o veículo afasta-se do seu observador, o seu movimento é progressivo. Além disso, como a sua velocidade é constante, trata-se de um movimento uniforme e progressivo. B. Determine a função horária da posição desse veículo em unidades do SI. B. Primeira coisa, como é que a gente vai fazer isso? Precisamos ler o exercício para poder entender. Temos que interpretar. 2. Identificar algumas grandezas. Quais são essas grandezas? SI. 3. Que grandeza são a posição inicial e velocidade? Né? Então, temos que verificar isso daí. Trajetória do veículo foi iniciada na posição 30 metros. Então, S inicial é igual a 30 metros. Olha uma coisa aqui, ó. Isso para a gente ler bem. Então, temos aqui, ó. Um observador percebe que o veículo inicialmente é uma distância de 30 metros. Afasta-se com a velocidade constante de 90 km por hora. Percebemos a unidade do SI? Um está em metros e o outro está em quilômetros por hora. Nós temos que modificar, a gente tem que transformar isso daí. Então, vamos transformar. Velocidade de 90 km por hora precisa ser no SI. Né? Então, vamos dividir pelo fator 3,6. Então, vai ficar total, a gente tem que passar para metros por segundo. Então, a gente faz o quê? Divide. Metros por segundo, dividir. Então, vamos lá. Então, vai ficar 90 km por hora dividido por 3,6. Velocidade é igual a 25 metros por segundo. Isso. Professora, por que não ao quadrado? Porque ao quadrado é aceleração. Aqui nós temos velocidade igual a 25 metros por segundo. Falamos em velocidade, metros por segundo. Falamos em aceleração, metros por segundo ao quadrado. Olha essa modificação. Não pode, né, misturar esses SI, essa unidade. Então, temos aqui, S é igual a S inicial mais V vezes T, equação, né, a nossa fórmula. Então, S é igual, quem é S inicial? 30 metros, mais quem é minha velocidade? Metros por segundo. É por isso que temos que transformar, sabe? Porque a gente precisa da velocidade. E vezes o tempo. Achou minha equação, minha função horária é essa, certo? Voltando ao exercício. Então, temos aqui C. Em qual instante de tempo esse veículo estará na posição 80 metros? Então, temos aqui questão C. Podemos calcular o instante em que o veículo passará pela posição S, igual a 80 metros, substituindo esse número na fórmula encontrada anteriormente. Lembra? Nossa equação que nós encontramos aqui, ó. Essa equaçãozinha nós vamos encontrar o quê? Tempo. Então, vamos lá. S é igual a 30 mais 25 vezes T. Então, quem é S? 80 metros, né? O próprio exercício já está te dando. É igual a 30 mais 25 vezes T. Fazendo uma modificação matemática, 25T, passa, né? Multiplicando, é igual a 50, né? Então, se 80 está dividindo, ou se 80 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 30 menos 80, igual a 50. Aqui nós vemos, então, que T é igual a 50 dividido por 25. Está multiplicando? Passa dividindo. Então, T é igual a 50 dividido por 25. Então, o meu tempo vai ser 2 segundos. Então, é isso. Então, nossa aula de hoje foi sobre movimento e muito obrigado e até a próxima aula.